As frases a seguir mostram uma retomada coesiva do termo sublinhado anteriormente. Gente, de novo, Procurador Municipal da Prefeitura de Canaã dos Carajás, tá? Assinale a opção que mostra a frase em que essa retomada é feita por uma perífrase. Gente, deixa essa questão para o final, porque vamos combinar. Essa questão é um plus. Porque não basta você saber que um retoma o outro, ele tem que ser retomado por perífrase. Ferrou, Tatiana, porque eu não sei o que é perífrase, então não tem como acertar. Percebe? Tem que saber figura de linguagem, senão você não acerta. E o edital não precisa pedir figura de linguagem para você. Está dentro de compreensão textual, tá? Você saber o significado da palavra perífrase faz parte do vocabulário ortográfico, do vocabulário da língua portuguesa. Ele não tem que botar a figura de linguagem lá no enunciado, no edital. Então, cuidado, tá? Então, olha lá. Vagalume do saber. Eu vou colocar aqui as duas figuras de linguagem que são irmãs, que é perífrase e antonomásia. Olha que lindo, ó. Perífrase versus antonomásia. Se você sabe o que é, você resolve muito fácil, tá? A gente vai pensar nas duas como um apelido, um nome que deu fama a essa coisa ou a essa pessoa. Só que um serve para pessoas e outro serve para aquilo que não é pessoa. E a gente sabe que antonomásia lembra o nome de uma pessoa, não é? Tátio Antônio? Claro que não. O Antonomilson, seu vizinho do 505, beleza? Então, como antonomásia lembra Antonomilson, né? O senhor Antonomilson do 505, aquele senhor simpático, a gente sabe que a antonomásia é aquele que serve para pessoas. Tá aqui. Já perífrase, né? O de perífrase não lembra perímetro, né? Justamente se tem a ver com perímetro, que perímetro não lembra lugar, lugar não é pessoa, né, César Luiz? Então a gente sabe que a perífrase tem a ver com lugares ou qualquer outra coisa que não seja pessoa. Combinado? Pois muito bem. Eu vou te dizer a antonomásia de uma pessoa e você imediatamente vai saber de quem eu estou falando. Vou colocar aqui. Rainha dos Baixinhos. Rainha dos Baixinhos é a antonomásia de uma pessoa. De quem? Da Xuxa. Você sabe muito bem. Então vamos lá, é um apelido, é um nome famoso. Eu não preciso dizer o nome dela, Xuxa, para você saber de quem se trata. Rei do futebol, o Pelé, o rei das pernas tortas, né? O Garrincha, enfim. O anjo das pernas tortas, é melhor dizendo. O Garrincha, enfim, né? O rei do rock, o Elvis Presley, a rainha do pop, a Madonna. Então, existem esses apelidos, né? Que a gente coloca e dá fama à pessoa e a gente não precisa dar um nome para a pessoa. Esse apelido se chama antonomásia. E o mesmo acontece quando nós falamos cidade maravilhosa. Quem é a cidade maravilhosa? Você sabe, é a minha cidade. Tá aí. É o Rio de Janeiro. Percebe? E a terra da garoa é São Paulo. Percebe? Então, existem vários apelidos, né, para várias cidades. A Cidade Luz é Paris, né? Mas isso aqui não serve só para lugares. Porque quando você fala o rei da selva, você sabe que é o leão, não é verdade? Quero registrar que existe essa diferença entre perífrase e antonomásia, mas muitas bancas, inclusive a banca FGV, gosta de misturar as duas. Eu só estou fazendo essa separação porque se você tiver que escolher entre perífrase e antonomásia, por exemplo, cidade maravilhosa, como não é pessoa, você vai preferir perífrase, caso você tenha as duas nas alternativas. Se você tiver que escolher Rainha dos Baixinhos como perífrase ou antonomásia, você vai preferir antonomásia porque é pessoa, beleza? Mas supondo que pergunte para você qual é a figura de linguagem que apareça em Rainha dos Baixinhos.
Se você não tiver antonomásia na resposta, você vai marcar perífrase. Se não aparecer para Cidade Maravilhosa a opção perífrase nas alternativas, você vai marcar antonomásia, beleza? Porque no final das contas as duas figuras de linguagem fazem mesmo a mesma coisa, né? E muitos gramáticos e muitas bancas consideram perífrase e antonomásia como sinônimos, tá? Mas existem gramáticas e bancas que separam as duas dessa forma, tá? Então, caso você tenha que optar por uma ou por outra, você vai fazer a separação assim, combinado? E aí, vamos lá. A gente quer um elemento coesivo, ou seja, um termo que está retomando um elemento escrito anteriormente, mas essa retomada é feita por uma perífrase. O único problema aqui é você não saber o que significa perífrase, porque a partir do momento que você sabe, fica ridícula a questão, tá? Então, vamos lá, ó. Letra A. A passagem de ônibus foi cara, mas o estado do veículo era perfeito. Seja luz, veículo é uma palavra mais genérica. Ônibus é um veículo específico, né? Então aqui houve uma retomada por hiperônimo. O que é um hiperônimo? É um supernome, é um nome que abrange outros nomes. Né? Ônibus é o hipônimo de veículo, ou seja, é o tipo de veículo. O tipo, então, eu poderia dizer ônibus, carro, van, caminhão, são tipos de veículo. Então, são hipônimos da palavra veículo, que é uma palavra mais genérica que abrange todas essas. E a palavra que abrange as outras, que é o veículo, é o hiperônimo, beleza? Então, aqui, e aliás, a banca adora cobrar hiperônimo, então aproveite este plus, tá? Hiperônimo é o tipo de retomada que foi retomada feita por um hiperônimo e não por uma perífrase. Letra B, ganhou bastante dinheiro no mês, mas isso não foi suficiente para quitar as dívidas. Isso que? Ganhar bastante dinheiro. Aqui houve a retomada por meio de um pronome, coisa que a banca também gosta de perguntar. Letra C, percorreu o caminho do Rio a São Paulo em 4 horas, mas o trajeto não foi agradável. Seja luz, trajeto e caminho são palavras sinônimas, então nós retomamos por meio de um sinônimo. Tá? Tchau. Letra D. Todos observavam a Mona Lisa de Da Vinci. Parei, Mona Lisa é famosa, então já estou numa expectativa. O que é uma rotina para o mais belo quadro do pintor italiano? Seja luz, quem é o mais belo quadro do pintor italiano? A Mona Lisa. Tem essa fama de ser o mais belo quadro do Da Vinci? Sim. Então, se tem essa fama, nós retomamos por meio da perífrase aqui. Mona Lisa é o mais belo quadro do pintor Leonardo da Vinci e, enfim, um é o outro. Letra E. Toda a alegria da festa não conseguia apagar em sua alma o outro contentamento de ter casado com Maria. Seja Luiz, se você está contente, se você está alegre. São palavras sinônimas também. Portanto, a única aqui em que a coesão foi feita por meio de uma perífrase é a letra D de dado. Agora percebe que às vezes é só você mesmo aprender a tecla SAP. E quando você tem a tecla SAP, tudo fica muito mais fácil. Então, eu convido você para a turma de provas e simulados FGV 14 para você ter 200 questões com a tecla SAP apertada. E se você adquirir mais turmas, se adquirir 2, 3, 4, 5, até 14 turmas, você vai tendo muito mais desconto por turma, tá? Então, o preço vai ficando mais baixo por cada turma, pode parcelar tudo em 12 vezes e a sua chance de ter a tecla SAP apertada e não passar mais sufoco no português da Banca FGV e parar de ficar em chat, em fórum, falando FGV é injusta, né? Ai, só Deus, entendeu? Pare com esse negócio e seja aquela pessoa que decidiu aprender a resolver. Porque senão, Sede Luz, você vai ser a pessoa que reclama e não a pessoa que consegue. Não tem como você conseguir reclamando. Tem que ser trabalhando e com método, aprendendo a como resolver a prova. E é isso.